Sejam todos muito bem-vindos ao canal Conexão Carta e Mente. Eu gostaria de agradecer àqueles que já estão inscritos no canal, né, que estão aí compartilhando, curtindo, comentando aí nos vídeos. Eu fico muito feliz, né, com essa interação e gostaria de convidar aqueles que ainda não se inscreveram para se inscrever no canal e interagir também, porque como é um canal de comunicação, sem essa interação, né, o canal não permanece no ar e também não é divulgado para outras pessoas. Então, hoje nós vamos fazer uma tiragem que vai ser para os signos do elemento água e ar. E aí nós vamos conversar, então, no primeiro momento, para os signos do elemento ar. Quais são os signos do elemento ar? Gêmeos, Libra e Aquário. Então, assim, como esse egrégora, né, do elemento ar tem características em comum, né, que são pessoas que têm como característica principal a mente, né, são pessoas que são bastante inteligentes, que são muito ligadas no conhecimento, são pessoas que vão muito atrás de informações, para que aquelas informações gerarem conhecimento, são pessoas muito curiosas, né? Até por isso mesmo, estão sempre buscando informações novas, buscando questões que satisfazem a sua curiosidade, e por isso as suas decisões são tomadas muito mais pela razão do que pela emoção. Mas tem que ver se nós temos, né, no nosso mapa astral, que é a nossa certidão da alma. E nesse mapa a gente tem que ficar atento, por quê? Porque aqueles signos mais fortes do nosso mapa, ele diferencia uma pessoa da outra exatamente por isso. Às vezes a gente ouve falar, mas fulano é de Libra e eu sou de Libra e não tem nada a ver comigo. Aí você vai ver, um libriano tem no signo como elementos mais fortes. A água, por exemplo, é de Libra, mas tem ascendente em água, tem lua em água, tem outra característica lá, por exemplo, da Vênus em fogo. Ou seja, essa pessoa, apesar dela ter o signo solar dela em Libra, ela vai sofrer influências diretas de emoções, da espiritualidade, por causa do fogo, né? Então, é muito importante que vocês assistam nesse momento aos signos solar, né? Que é esse que eu vou falar aqui na mesa, mas também busquem complemento para essa leitura no ascendente, no lunar, principalmente, e nos signos de Vênus, no planeta Vênus, tá bom? Tá bom? Então vamos lá. Vamos ver primeiro os signos do ar, que são Gêmeos, Libra e Aquário. Então, o pessoal aí de Gêmeos, Libra e Aquário, concentrem-se nesse momento, porque eu vou tirar 3 arcanos maiores que vão nos dizer, que a espiritualidade vai nos dizer o que os signos do ar, dessa egrégora do ar, está precisando saber nesse momento. Então, vamos lá? O Sol. O que mais? Qual outro arcano maior? Mais um. Opa! Vieram 4, eu vou aceitar. O Sol eremita a estrela com a Lua. Olha que interessante. Então, assim, aqui tá falando da morte. Alguma coisa aí precisa ser transformada, né? Porque aqui nesse tarô morte, transformação, a palavra-chave. Então, assim, nós temos aqui sucesso com o Sol, introspecção com o eremita, otimismo com a estrela e ilusão com a Lua. Então, o que estão dizendo esses quatro arcanos maiores juntos aqui? Que teve um momento, né, para os signos do elemento ar, que eles perceberam com muita clareza uma situação, né? O Sol fala de trazer luz
para a sombra, ou seja, aquilo que está lá no nosso inconsciente chegou na nossa consciência. O Sol fala muito de tomar consciência de coisas que a gente não estava ainda tendo acesso. E aí, com isso, com essa clareza, houve em seguida, uma introspecção. Ou seja, eu preciso, nesse momento, me deter nesse conhecimento, nessa clareza, nessa consciência que eu tive sobre algum fato, né? Então tem isso aqui. Alguém que tem consciência de alguma situação, que alguma situação oculta vem à consciência, e aí, por meio dessa introspecção. E isso traz bastante otimismo, né? Porque a estrela fala de otimismo, de estar sendo guiado na direção da realização dos desejos. E aqui tem a lua e a estrela, né? Então fala assim, de poder equilibrar o otimismo com a ilusão, ou seja, trazer para a consciência, né, que nós falamos aqui, por meio de uma sabedoria que a gente já tem, né, que na nossa jornada nós fomos adquirindo, e ter um discernimento, porque não podemos esquecer, porque aqui nós temos, no oculto aqui, ó, a carta da transformação, né? Então, ou seja, alguma coisa que aqui estava trazendo muito otimismo, pode ser que seja alguma ilusão, ou a gente estava olhando alguma coisa que era uma ilusão com otimismo, né? Bom, vamos ver aqui com as cartas o que mais que vai falar sobre isso. Então, eu vou perguntar aqui para o tarô o que os signos do ar, Gêmeos, Libra e Aquário, precisam saber, né, e que ainda está oculto para eles. Tipo, o que precisa vir à consciência do pessoal aí do signo de ar, que eles ainda não estão vendo? O que está oculto nesse momento? 9 de copas. O que mais que precisa vir à consciência? O que o pessoal de Gêmeos, Libra e Aquário não estão vendo nesse momento e que precisa, que a espiritualidade vai revelar? O diabo, carta do diabo. Então vamos ver o que mais que precisa ser visto. 7 de paus. O que mais? 5 de paus. Então vamos ver aqui. O cavaleiro de espadas aqui no fundo do baralho. Então aqui está me dizendo com esse cavaleiro de espadas que né, as pessoas dessa egrégora aqui, tá vindo um movimento muito rápido, porque o cavaleiro de espadas, ele é muito muito certeiro, ele sabe muito bem, ele é muito focado, e ele se movimenta de forma muito rápida. Ele está vindo aqui nesse momento para poder trazer alguma informação, porque espada, né, a carta da mente, é o elemento de vocês, que fala de comunicação, de informação. Então tá chegando rapidamente aí uma informação para vocês a respeito de quê? O arcano maior que saiu aqui foi o diabo. Então, o diabo, ele fala de excessos, ele fala de manipulação, ele fala de situações em que está precisando se libertar, né? Ou seja, aqui, ó, aqui, esses dois aqui estão presos, né? Por esse cadeado aqui, numa energia de manipulação. É aquela situação que a gente ouve muito falar, né? De relacionamentos tóxicos. E relacionamentos tóxicos não são só amorosos, né? A gente sabe de familiares tóxicos, de mãe, né? De relações abusivas entre patrão e empregado. Então, como é energia geral, vocês adaptem a situação de vocês. Porque aqui está falando de alguém que está se sentindo preso em uma manipulação, está condicionado a estar em uma situação por achar que é dependente, que
que é codependente dessa situação, que não consegue sair, né, por alguma coisa que está prendendo essa pessoa. Então aqui, esse diabo, ele está entre o 9 de copas e o 7 de paus. Ou seja, anterior ao diabo, tinha uma pessoa, né, representada pelo signo de ar, pelos signos de ar, que estava numa satisfação emocional boa, né? O 9 de copas fala de alguém que está sozinho, que tá se sentindo bem sozinho, e ao mesmo tempo aqui de braço cruzado. Essa carta fala de alguém, né, de novo, como eu já disse aqui no canal, o 9 fala sempre de alguém que está solteiro, feliz, com as emoções bem trabalhadas. E talvez por isso mesmo tá aqui, ó, de braço cruzado, tipo, eu tô muito bem, não quero saber de ninguém nesse momento e tal. Aí apareceu essa situação, né, de condicionamento, de sentir amarrado, codependente. E aí sim que essa pessoa levantou mesmo, além desses braços cruzados do 9 de copas, ainda levantou uma barreira, né, tipo, eu não quero saber mais disso, eu aqui tá parecendo que é alguém que se posicionou. Essa carta fala de um posicionamento em relação a uma situação. Então aqui é alguém que chega e defende seu ponto de vista, né? Que chega para alguém, ou para um chefe, ou para um companheiro, ou para alguém da família, e fala, olha, isso eu não quero mais saber da situação, essa situação não me interessa mais, eu estou me sentindo presa, né? Não tá legal. E existe esse posicionamento aqui em relação a essa situação. E com isso vem alguns conflitos, tá vendo? Essa carta fala de cada um querendo defender seu ponto de vista. Acredito que seja alguém que, né, que esteja aqui nessa situação com vocês, alguém do outro lado, né, com vocês. Vocês falam uma coisa, essa pessoa retruca, essa pessoa tem um outro ponto de vista, mas não com o objetivo de chegar num acordo, numa situação normalmente essas pessoas que estão aqui nesse conflito, elas estão querendo falar por falar, não estão preocupadas em chegar no consenso, né? A palavra é essa, consenso. Aqui não tem muito essa situação. O bom dessa situação dos 5 é só que existe aqui uma possibilidade de um aprendizado dessa situação para uma mudança, né? Todo conflito, todo desafio, todo obstáculo que essa carta representa, crise, os 5, vem para nos desafiar a evoluir. Aqui está me parecendo, tá me dizendo que é uma situação que já se repete na vida, né, de vocês que estão se identificando com essa leitura. Então, vem convidar a aprender com essa situação para poder evoluir com ela, tá? E agora nós vamos ver aqui, pegar aqui esse tarô da Videntes da Luz, pra gente ver. Vou perguntar ao tarô assim, e daí, né? O que vem na direção do pessoal de signos de ar, né? Gêmeos, Libra e Aquário. Como que isso vai se resolver, né? Já tem alguma possibilidade, solução? O que o pessoal aí da egrégora dos signos de ar podem esperar dessa situação? E aqui, quando a gente fala esperar em termos de tarô, de oráculo, não é esperar de braço cruzado, né? É assim, a gente vai levando a nossa vida, deixando as coisas fluírem e interagindo e fazendo da nossa parte. O que a espiritualidade tem para nos oferecer nessa situação daqui para frente, vamos dizer assim. Vamos ver o que a espiritualidade tem, né, como possível solução ou de que vem na direção. O que vem na direção? Uma carta, 5 de copas. O que mais? O que vem na direção? A estrela. O que vem na direção? O hierofante. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Aí vou tirar todos e o 2 de paus. Aqui no fundo do maço a gente tem
a sacerdotisa, que é aquela energia que nos fala de ouvir a nossa intuição, né? Novamente, a espiritualidade está nos convidando, assim como o eremita aqui também já dizia, né? Para a gente entrar num momento de introspecção, né? Para entrar em contato com as nossas energias mais... Com o nosso lado mais oculto, né? Que a gente às vezes tem dificuldade de acessar essas nossas sombras, né? Porque a sacerdotisa, ela fala disso. A gente usar a intuição para ouvir da espiritualidade por meio, né, dos nossos conhecimentos também, adquirir conhecimentos em relação a situações que às vezes a gente prefere, que no dia a dia a gente não consegue solucionar. Então vem a nossa intuição para nos ajudar nesse momento. O que nós temos aqui, então, em relação ao que vem na direção, né, do pessoal aí dos signos de ar? Nós temos 2 arcanos maiores aqui, muito espirituais, tá vendo? Arcanos maiores muito importantes, que é a estrela e o hierofante. A estrela, ela nos fala... daquele momento em que a gente já tinha saído com ela aqui também, ó. Tá vendo? Ela vai agir também na vida da gente dessa forma. Ela vai nos... essa estrela, essa carta que fala de otimismo, da gente estar sendo guiado, da nossa guiança interior. Por isso é que nós vimos aqui a sacerdotisa já falando sobre isso, né? Ouça a sua voz interior, porque essa guiança, né, do universo está disponível para poder levá-los, né, ao caminho que já está traçado pela espiritualidade em relação a esse desejo, né, que a gente tem, que cada um de nós aqui tem um desejo, e a espiritualidade está dizendo que o caminho está aberto para a realização desse desejo. E aqui, ó, com o hierofante, que são os 2 arcanos maiores que vieram aqui, né, para um futuro próximo, tá falando dessa conexão direta aqui, ó. Porque o hierofante, na verdade, ele é a carta do Papa, né? E antigamente, há um tempo atrás, aí, os papas eram chamados de pontífice. Não sei se vocês lembram dessa expressão, dessa palavra, porque na verdade fala de uma ponte, né, que liga a matéria ao espiritual. Então aqui está dizendo que agora vocês estão sendo convidados a se elevar espiritualmente, né? Subir essa escada aqui, para poder conectar, saber que já tem esse canal aberto, né? Essa ponte, todos nós temos todos nós somos médios, né? Nós temos essa função, né, de estar entre a espiritualidade e a Terra, né, de fazer essa mediação entre a espiritualidade e a Terra. E isso está disponível para vocês, para serem conduzidos para a realização de um desejo. Antes dessa estrela veio o quê? O 5 de copas, que fala, né, que é um outro 5 depois desse 5. Então fala assim, que após esse conflito aqui, né, que apareceu aqui nessa segunda linha, existe um momento de chorar o leite derramado, tipo, não precisava daquelas discussões, a gente podia ter chegado num acordo, alguém que está lastimando muito uma situação, que está meio que essa carta fala de um luto, tipo, não devia ter falado aqui, um arrependimento. E aqui está dizendo assim, não entra nessa energia não, tá? Porque aqui, isso tudo que aconteceu aqui, como eu disse, era para um aprendizado. Se entrar nessa energia de ficar lamentando o que aconteceu, ao invés de aprender com a situação para evoluir, não vai beneficiar em nada, vai ficar sempre aí ligado ao passado. E qual que é a tendência disso? Quando a gente, ao invés de ter um aprendizado numa situação de crise, de conflito, a gente fica lastimando, lamentando, a gente fica voltado para o passado, né? Então, tudo aqui, ó,
que passou, fica. Essa carta fala muito de apego ao passado, de alguém que não consegue ver as oportunidades que vêm pela frente. E a espiritualidade está falando exatamente isso, ó, sai dessa energia, né? Você está sendo guiado, a espiritualidade está te guiando para um lugar muito melhor, para atender seus desejos lá na frente. Deixa para trás isso que não deu certo, ponha foco naquilo que você deseja realizar, se empenhe que nós estamos aqui para te apoiar. E aí acredito que a maioria das pessoas aqui vão seguir essa orientação da espiritualidade. Por quê? Porque esse 2 de paus aqui, ele já mostra alguém, né? Essa pessoa que representa, né, vocês do signo de ar, fazendo planos aqui, ó. Já tem aqui uma Kombi com as coisinhas aqui da viagem, né? Aqui tem o mapa do mundo, aqui, ó. Então, assim, essa carta 2 de paus, apesar de ser uma carta em que a pessoa está parada, mas ela está parada planejando, né? Ela está planejando o seu futuro. Essa carta do 2 de paus também fala de que tem caminhos abertos para várias possibilidades. É só planejar e seguir em frente, tá bom? Então, essa aqui é a tiragem para os signos do ar. Eu vou pegar aqui um conselho ainda, uma orientação, um conselho do tarô, que pode ter a ver com essa, do tarô não, do oráculo do pão. Pode ter a ver com essa tiragem ou pode ser uma orientação extra. Justiça. Aqui. Aceitar e receber o que é seu de direito. Aceitar e respeitar o que é do outro por direito. Agir com o coração e a verdade dentro dos princípios e da ordem universal. Consciente de que todos os nossos atos interferem e fazem parte do funcionamento do universo. Tá vendo? Então, tudo que vem, a justiça fala muito da lei do retorno, né? Dos karmas que a gente... Porque a questão do karma é o seguinte, as nossas atitudes geram karma para nós, né? E a reação das pessoas em relação a isso gera karmas para ela. Então, pense nessa situação aqui, o que é mais justo, né? E haja de acordo com isso, com aquilo que vocês consideram justo, tanto para vocês quanto para quem, no caso aqui, ressoou essa leitura, tá bom? Então, finalizamos aqui, né, as energias para os signos que são do elemento ar, né, que é Gêmeos, Libra e Aquário. E vamos agora, então, para os signos do elemento água. Escorpião, Câncer e Peixes. O que esses signos têm em comum? Eles têm uma tendência a ser mais emocionais, né, porque os signos da água, né, as decisões que são tomadas normalmente são mais pela emoção, pelo coração. E eles têm uma tendência também a aprofundar muito nas questões, né? Tratar tudo com mais profundidade, com mais emoção. E aí são mais sentimentais. Mas tem que ficar atento porque o nosso mapa astral, ele vai dizer, né, quais são os nossos signos mais fortes no mapa. Então, a gente tem ali, nós temos o signo que é o nosso ascendente, o signo lunar, o signo... nós temos também, né, a Vênus, que influencia muito no nosso comportamento. Então, assim, essa diferença de um signo, por exemplo, alguém de Escorpião para Peixes, tem muito a ver com o mapa astral da pessoa. Vou tirar aqui arcanos maiores que vão direcionar essa leitura. São energias principais. Então, temos a Roda da Fortuna. Vamos ver o que mais. A Morte, que é a carta de Escorpião. E a Torre, que também é de Escorpião. Então, um Escorpião muito forte aqui nessa leitura. E aqui no fundo daqui do maço temos o Papa,
que fala de união, não só de união, mas dos compromissos que a gente estabelece, né, ao longo da vida. Os contratos, né, tudo aquilo que a gente oficializa, né, que é oficial na nossa vida, esse Papa pode estar falando aqui, tá bom? Então vamos ver aqui, Roda da Fortuna, que fala de mudanças, a Morte, que fala de transformação, e a Torre, que fala de renúncia. Então, do que nós podemos estar falando aqui? Existem algumas mudanças, né, que levarão a alguma transformação muito importante, porque a Roda da Fortuna, ela fala de mudanças, mas são aquelas mudanças em que já estão destinadas. A Roda da Fortuna também pode ser chamada de Roda do Destino. É quando o destino ele vem e age na vida, né, das pessoas para poder tirá-las, para poder mudar, né? Assim como a Lua muda de fase, nós também mudamos. E alguém que insiste em permanecer numa situação, né, por muito tempo, ou então fica ali naquele ciclo repetitivo, a Roda da Fortuna vem como uma situação destinada, do destino mesmo, para mudar alguma circunstância. E a Morte já fala de uma transformação maior. É como se alguma coisa aqui que foi mudada, ou que está precisando mudar, porque está num ciclo repetitivo, talvez aqui esteja falando muito disso, precisa ser transformado, precisa ser, tipo, a transformação quando aparece, principalmente assim depois da Roda da Fortuna, ela vem falando assim que tem que ser transformada alguma coisa para sempre, para não voltar a se repetir. Porque quando aparece a Morte, tipo assim, daquele jeito não fica mais. A espiritualidade está meio que dando uma ordem, né? Tipo, isso aí vai ser transformado para não acontecer nunca mais. Deve ser alguma coisa que está se repetindo há muito tempo. Porque a Torre também fala disso. Fala de uma situação que foi construída em bases que não são sólidas, em uma coisa que não iria durar para muito tempo, por muito tempo. Aí vem o que a gente chama aqui do dedo de Deus, que é o dedo, né, de Deus, para derrubar uma situação que já não faz mais sentido. E aqui, como a leitura geral, nós podemos estar falando de uma situação de trabalho, uma situação amorosa, né, um relacionamento amoroso, pode ser de amizade, pode ser alguma situação também familiar, tá? Nós vamos ver aqui do que exatamente que nós estamos falando aqui. Então, eu vou pegar esse tarô aqui do Rider-Waite para ver do que nós estamos falando aqui, né? Vamos ver do que estamos falando nesse momento aqui para os signos de Escorpião, Câncer e Peixes. O que esse pessoal da egrégora, né, dos signos de água precisam saber nesse momento? Aqui também fala de uma revelação, alguma coisa vai ser revelada. Então vamos perguntar aqui ao tarô também, o que é que esse pessoal aí dos signos de água não está vendo, os enamorados, e precisa de ver, né? Precisa de ser visto aqui. O que precisa vir na direção? O que precisa, o que esse pessoal do signo de ar precisa ver aqui que não está vendo? E qual é essa revelação? Né? O que nós precisamos saber nesse momento? Mundo, tá bom. E aqui nós temos o Valete de Paus. O Valete de Paus fala de ver as coisas com mais leveza, de novos inícios, onde tem que colocar, que está sendo colocado bastante energia, entusiasmo para um novo começo. Vamos ver do que exatamente. Aqui nós temos dois arcanos maiores, os enamorados e o mundo. Os enamorados, né, fala de alguma coisa no campo afetivo, alguma coisa que pode não ser amorosa, não pode ser totalmente amorosa, não precisa necessariamente ser de um relacionamento romântico, mas é alguma coisa que mexe muito com as nossas emoções. Uma decisão muito importante que está precisando ser tomada, uma dificuldade, né, uma dúvida sobre o que fazer nesse momento, para que lado eu vou, ou com quem eu fico,
ou alguma coisa que mexe muito com a emoção de vocês aí. E aqui vem confirmar com o 2 de ouros que realmente é uma decisão muito difícil, porque o 2 também fala de dúvida, de indecisão. Aqui fala de alguém que está tentando equilibrar duas situações. Pode ser trabalho com relacionamento, pode ser dois relacionamentos, né? Duas pessoas, e tem que escolher uma para seguir em frente. Tá falando que essa pessoa aqui está tentando fazer um malabarismo na vida dele para poder equilibrar essa situação. Mas está falando da importância de se tomar uma decisão muito difícil aqui. E o Cavaleiro de Copas fala de alguém que é uma pessoa apaixonada, que está levando uma proposta, aí, ó, uma proposta de uma taça cheia de amor, de emoção. Alguém que vem na direção de vocês com essa proposta, né, de amor. Às vezes pode ser também um pedido de desculpa, que essa carta aqui também fala disso, de alguém que vem todo romântico para poder se retratar de alguma situação que aconteceu aqui no passado, né? E o mundo fala porque o mundo, na verdade, ele fala assim, algo está sendo encerrado, mas naturalmente. Não é como a morte, como a torre, que é alguma coisa que vem e acontece de repente. O mundo fala que algo está sendo encerrado porque já teve todo o aprendizado necessário. Então, eu estou falando que alguma coisa aí, a espiritualidade já está dando por encerrada, está aconselhando a encerrar, né, para quem não encerrou ainda, porque já teve o aprendizado que tinha que ter. E se não teve, é aquela história, vai se repetir, vai voltar, vai vir trazendo, às vezes, até mais desafios, porque a gente aprende na vida, a gente só evolui quando a gente consegue encerrar esses ciclos para começar outros, né, com novas atitudes, com mais evoluído espiritualmente, mais evoluído em todos os outros aspectos da nossa vida. Então, trazendo aqui essa situação de mudança, de transformação e de renúncia para junto daqui, o que está dizendo é o seguinte, é preciso sair dessa roda, né? Que o destino está pedindo isso, olha, tem alguém que está repetindo, que vai lá em cima, vai lá embaixo nessa roda e não sai. E essa decisão é importante de ser tomada, né? A espiritualidade está dizendo para ficar atento que tem alguém que precisa pedir alguma desculpa, eu não sei se são vocês, ou se é a outra pessoa, né? Porque aqui teve realmente uma revelação, teve situação que não era estável, que não era sólida, que não ia dar frutos, que foi tirada para que esse mundo, né? Para que essa roda girasse. Para que houvesse esse aprendizado para iniciar uma nova jornada. Então, vamos ver aqui, com esse outro tarô aqui, Videntes da Luz, o que mais? O que vem depois disso, né? Depois dessa situação aí, que foi colocada aqui na mesa, dessa situação de mudança, de transformação, de escolhas difíceis. Nossa, mãe, verdade. Bagunça que eu fiz esse baralho. Então vamos perguntar aqui, quais os próximos passos aqui, que vem na direção do pessoal de Câncer, Escorpião e Peixes? O que vem na direção? Quais os próximos passos? Qual um possível resultado? 10 de paus. 10 de paus. Mais uma que vem na direção, outro 2 de novo, mesma carta aqui, ó. Saiu a mesma carta em 2 baralhos diferentes. O que significa isso? Significa que está reforçando que tem alguém que está tentando equilibrar duas situações. Então, está dizendo aqui que realmente está reafirmando, não sei se são vocês ou se é quem vocês estão se relacionando aí, está tentando equilibrar duas situações.
Vamos ver o que mais. O que mais? A força e os amantes. Ó, de novo. Aqui. E o diabo aqui, no fundo do maço. Então aqui, ó, nós temos novamente reforçando. Então nós temos dois reforços aqui, né, que vem falando. Porque como eu pedi essa última fileira aqui, o que vem na direção, está reafirmando, olha, essa decisão precisa ser tomada. É uma escolha difícil? É. Envolve emoções, envolve situações de coração, né, de sentimento, envolve, mas é preciso ser tomada essa decisão. Por quê? Porque tem alguém aqui que já não está aguentando mais essa situação. Que o 10 de paus, né, fala que a montanha, obstáculos, que alguém já subiu essa montanha e já está descendo, já não aguenta mais essa exaustão, esse cansaço. Alguém aqui está se esforçando muito para manter essa torre em pé. Que essa torre aqui está me lembrando essa montanha, ó. Tipo assim, alguém está tentando segurar essa torre, apesar de que a espiritualidade está mostrando assim, ó, renuncie a isso, porque não tem estabilidade, não tem solidez, não tem nada. Só que aqui alguém já está chegando no... essa carta fala de opressão, de alguém que não consegue nem raciocinar direito mais sobre essa situação, porque está se sentindo oprimida, já está se sentindo presa. Por isso é que veio aqui a carta do diabo aqui no fundo, que tem alguém que já tentou sair dessa situação, né? Já tentou resolver essa situação aqui, ó. Esse obstáculo aqui veio aqui como essa prisão aqui, ó. Alguém que se sente preso, condicionado, dependente de alguém. Que veio aqui como se representando essa montanha e a torre. Alguém já está saindo disso. Quando vem o 10, fala disso, né? De que mudanças importantes precisam ser feitas aqui, ó. Mudanças, o 10. 2 10 aqui, ó. O 10 do arcano maior e o 10 de paus. Então alguém tá com uma urgência de deixar essa situação para trás. E mesmo assim ainda está equilibrando, tentando equilibrar, tentando ver aqui se consegue manter isso do jeito que tá. E a espiritualidade está dizendo, não, vem para você aqui, ó, a espiritualidade está trazendo como arcano maior aqui, ó, uma força para você equilibrar esse lado humano, né, que é esse lado do cordeirinho que está aqui, emotivo, agarrado aqui nessa dependência, né, que é o cordeirinho. Em alguns outros baralhos, ele vem aqui, ó, preso nessa energia do diabo como sendo condicionamento. Ele é um leão, na verdade, mas está condicionado a se sentir um cordeirinho. Por quê? Porque tem medo de perder, fica aquela situação de codependência mesmo, de alguém que não consegue, porque tem alguém que é manipulador, né? Que está fazendo com que vocês fiquem nessa energia aqui de se equilibrar aqui entre duas situações, ou a outra pessoa está desse jeito e deixando vocês esperando aqui, né? Só que a espiritualidade está dizendo, não, nós vamos equilibrar, trazer força para você conseguir lidar melhor com esses seus impulsos, com esse instinto animal. E aí, como eu já disse, aqui no final vem novamente reforçando a história de que precisa ser tomada uma decisão. Ou seja, essa tiragem para o pessoal dos signos de água está muito em torno disso, né? Uma decisão importante, uma dúvida, alguém que não quer aceitar uma finalização, mas a espiritualidade está dizendo, mudança, transformação, renúncia precisam ser feitas para poder coisas melhores chegarem, né? Eu acho que essa tiragem deixou isso muito claro,
Alguém aí que está empurrando aí com a barriga, uma decisão importante, está na hora. Vou tirar aqui uma carta do oráculo do pão. Justiça também? Ou é pro signo de... Olha o tanto de carta nesse oráculo do pão. Ó, aqui. E saiu a mesma carta da tiragem anterior, que para os signos do ar. Então vem falando, justiça. Quer dizer que essa energia da justiça está muito presente nesse momento, né? Para todos esses signos que eu já olhei até agora. Então fala, aceitar e receber o que é seu de direito. Aceitar e respeitar o que é do outro por direito. Agir com o coração e a verdade dentro dos princípios e da ordem universal. Consciente de que todos os nossos atos interferem e fazem parte do funcionamento do universo. Então, se alguém aqui está vivendo duas situações, com duas pessoas, né? Ou é justo, está chamando para um questionamento em relação a isso, né? Se não for justo, se todo mundo não estiver de acordo, os envolvidos, tipo, também vamos falar do trabalho, né? Para não ficar só no relacionamento. Se eu trabalho em 2 lugares, mas o horário né, pode dar certo, é possível, tudo bem. Agora, se eu estiver prejudicando um trabalho em função do outro, é justo? Esse questionamento que está pedindo aqui, tá bom? E o que não for justo, é preciso finalizar, tá bom? Então é isso que eu tenho para vocês e eu me despeço, né, por aqui. E no próximo vídeo agora nós vamos falar para os elementos de fogo e de terra, tá bom? Obrigada.